nós hoje poderíamos conversar a respeito do que a jurisprudência tem feito com a Lei 11.343, de 2006, que é a chamada nova Lei de Drogas. Não é tão nova assim, já é Lei de 2006. Nós vamos verificar, acho que ao longo dessa nossa conversa, que o legislador brasileiro parece sempre cair nos mesmos equívocos. É impressionante isso, não é? Nós temos um histórico de legislação sobre entorpecente no Brasil, começa lá no artigo 281 do Código Penal, nós passamos pela 63, 68, acho que não há ninguém aqui que nunca tenha ouvido falar da 63, 68, não é? E hoje nós temos como legislação a 11.343, não é? Apesar do tema da palestra ser as questões da jurisprudência a respeito das drogas, a respeito da lei de drogas, enfim, me parece relevante algumas considerações preliminares a respeito de qual é, ou pelo menos qual pareceu ser, a visão do legislador, né? A nova visão do legislador. O que é possível dizer aos senhores, sem pretender exaurir o assunto, evidentemente, é o seguinte: o legislador procurou dar um tratamento mais severo ao traficante e procurou dar um tratamento muito menos severo àquele que porta a substância entorpecente, a droga, hoje a expressão da lei é droga, não é mais substância entorpecente, tendo como dolo o consumo, tendo como dolo específico o consumo pessoal, não é? Tanto é que na doutrina existe ainda uma discussão, de certa forma ainda acalorada, a respeito de qual é a natureza jurídica do artigo 28 da lei, não é? Natureza jurídica do dispositivo da 11.343, que trata justamente do porte da substância entorpecente ou da droga, tendo por dolo o consumo pessoal, não é? Há quem sustente na doutrina que nós não estamos sequer diante de crime, não é? Na exata medida em que o legislador não impôs sequer a possibilidade, não estabeleceu sequer a possibilidade da imposição de pena privativa de liberdade nestes casos, não é? Depois os senhores, com a tranquilidade necessária, promoverão a leitura do artigo 28 e verificarão que existem sanções aplicáveis àquele que perpetra a conduta descrita no tipo penal. Porém, não há previsão da imposição de pena privativa de liberdade, não é? Isso faz com que alguns doutrinadores importantes, entendam que não se está diante de crime. Eu não chego a este ponto, não é? Eu não chego a falar da descriminalização, eu sou adepto da teoria da despenalização, não é? Me parece que as sanções impostas àquele que pratica o delito do artigo 28 são muito mais sanções de cunho administrativo do que sanções penais propriamente ditas, não é? Então, estudar uma primeira demonstração de como o legislador passou a enxergar a questão do consumo da droga, do uso da droga. E, aliás, o legislador brasileiro seguiu uma tendência mundial. Tendência mundial, né? A tendência, na esmagadora maioria dos países ocidentais, é não considerar mais como crime o porte da droga para consumo pessoal, né? Alguns países da Europa, como por exemplo a Espanha, classificam essa conduta como uma mera infração administrativa, que dá ensejo a sanções puramente administrativas, né? Essa é a tendência do mundo e parece que essa foi a tendência observada pelo legislador brasileiro, né? Isso em se tratando do delito do artigo 28. Né? Já com relação ao delito do artigo 33, né, houve, sem dúvida alguma, um endurecimento da lei.
além de ter havido um endurecimento no que pertine ao tipo penal propriamente dito, né? Comparação do artigo 12 da Lei 6368 com o artigo 33 da 11.343, tem-se o artigo 33 como um tipo penal mais duro, né? Agora, o endurecimento do tratamento jurídico dado ao traficante, na minha concepção, se mostra mais evidente quando eu verifico as disposições processuais da lei. Verifico as disposições processuais da lei e verifico que, mesmo em 2006, esta data é significativa, ainda se fala na impossibilidade do indulto, da graça, da liberdade provisória, e o artigo 44 da 11.343 trata da impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Mas não é só. Você encontrará também na 11.343 disposição dando conta da obrigatoriedade do apelo preso, não é? Ou seja, aquele que é condenado pela prática do delito do artigo 33, em tese não poderá recorrer em liberdade, né? E por que eu estou trazendo estas informações? Por enquanto são só informações. Para que você perceba que o legislador, em 2006, mesmo diante de posicionamentos já muito mais flexibilizados do próprio Supremo Tribunal Federal, ainda incorreu nas mesmas coisas. Quer dizer, em 2006, já se falava da inconstitucionalidade, da impossibilidade da concessão de liberdade provisória para os chamados delitos hediondos e para os chamados delitos equiparados a delitos hediondos. Já se tratava também da questão constitucional relativamente à impossibilidade ou possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então, o legislador, na minha concepção, deveria ter se atentado para a postura que a jurisprudência já estava adotando a respeito de determinados assuntos e ido nesta linha. Por quê? Isto faz com que o sistema se integre com muito mais facilidade, né? Vejam, a lei é de 2006. Nós agora, em 2010, tivemos uma recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal dando conta de que a parte final do artigo 44 da 11.343 é inconstitucional. Quer dizer, 4 longos anos de discussão judicial, né, para se chegar a uma conclusão que já em 2006 me parecia inexorável. Ou seja, vejam o volume de trabalho e de recursos, né, aplicados nessa discussão. E é interessante, né, acho que aqui dá para abrir um parênteses para fazer esse comentário, talvez este seja um dos motivos pelos quais a justiça brasileira está abarrotada de processos. Quer dizer, aquele que trabalha o direito, o chamado operador do direito, normalmente manipula uma legislação muito mal elaborada. E, claro, a legislação muito mal elaborada dá, sem dúvida alguma, reflexos judiciais muito maiores. E eu acho que isso vai ficar claro com relação aos meus comentários aqui, né? Muito bem. Vejam, o cerne da nossa conversa hoje é a decisão de 1º de setembro, próximo passado, 1º de setembro de 2010, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, reunião de 10 ministros hoje, porque o 11º ministro é uma expectativa ainda, né? E vocês vejam o problemão que deu, né, a semana passada, porque... Semana passada não, essa semana, porque não tem o 11º ministro. Eu acho que é a primeira vez na história desse país em que um julgamento do Supremo Tribunal Federal ficou suspenso, porque, olha, para decidir nós precisamos do 11º. Ah, mas e se o 11º não aparecer, não for nomeado? Bom, mais perto do problema a gente vê como fica, né?
Isso é extremamente preocupante, né? Mas, enfim, este órgão colegiado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em discussão acalorada, é verdade, reconheceu a possibilidade, em crime de tráfico, da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. O que significa dizer que aquele que é condenado pela prática do crime de tráfico, em tese, nós vamos verificar quais são os requisitos que precisam estar preenchidos, em tese, pode ter a pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direitos. E o que é mais interessante é que o Supremo Tribunal Federal se manifestou contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça que, em tese, é o tribunal brasileiro mais garantista em matéria de direito penal e processo penal. Não é? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, apreciando uma ordem de habeas corpus, reformou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça para admitir, num determinado caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. E o cerne da discussão, travada perante o Supremo Tribunal Federal, foi justamente o artigo 44 da 11.343 de 2006. Observem, os senhores, a dicção do artigo 44. Os crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei, estamos tratando do tráfico nas suas mais variadas formas, não é? São inafiançáveis e insuscetíveis de sursi. Sursi, lembrando, é a suspensão condicional da execução da pena. Graça, indulto, anistia e liberdade provisória. Lembrando aqui, sem querer ser chato, né? Mas a graça e o indulto são modalidades de clemência soberana, concedida em caráter excepcional, via de regra pelo chefe do Poder Executivo. Né? Anistia concedida por lei. E liberdade provisória. Trecho que nos interessa em especial a partir de agora. Vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Ou seja, a interpretação literal do artigo 44 da 11.343 nos leva à conclusão de que aquele que for condenado pela prática do tráfico, a uma pena, obviamente, privativa de liberdade, não poderá ter esta pena privativa de liberdade substituída, e o critério adotado no Brasil é o critério da substituição, por pena restritiva de direitos. Não poderá haver, segundo a interpretação menos razoável, me parece, do artigo 44, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Bom, esta questão se divide em dois grandes grupos. E eu queria que nós conseguíssemos entender isso bem. Nós temos que avaliar o artigo 44 sob a ótica dos crimes praticados antes da entrada em vigor da 11.343 e sob a ótica dos crimes praticados depois da entrada em vigor da 11.343. Porque a jurisprudência já se posicionava de forma diferente. Como é que é, professor? Vejam. Num primeiro momento, nós vamos avaliar como é que a jurisprudência se manifestava com relação aos delitos praticados antes da entrada em vigor da 11.343, ainda sob a égide da 6368. E como é que a jurisprudência se manifestava se o delito tivesse sido perpetrado, se o delito de tráfico, obviamente, tivesse sido perpetrado, depois da entrada em vigor da 11.343. Muito bem. Havia uma posição firmada, de forma bastante razoável na jurisprudência,
relativamente aos delitos perpetrados antes da entrada em vigor da 11.343. Qual era este entendimento? Como não havia, na Lei 6368, uma vedação expressa à possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a jurisprudência admitia que isso se desse. Então, diversos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal já se posicionavam, inclusive desde os idos de 2007, desta forma. O crime foi praticado na vigência da 6368 de 76? Foi praticado na vigência da 6368 de 76. Como não há, ou não havia, expressa vedação na 6368 de 76, relativamente à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, isto não poderia ser obstado pelo magistrado. Então, se o sujeito fosse condenado a uma pena privativa de liberdade de até 4 anos, e também preenchesse os demais requisitos impostos pelo artigo 44 e seguintes do Código Penal, a substituição deveria se dar. A substituição, inclusive, tinha natureza jurídica de direito público subjetivo do condenado. Então, esta é a primeira coisa importante. O crime foi perpetrado sob a vigência da 6368 de 76? Foi. A situação era mais fácil, professor Humberto. Por quê? Porque a jurisprudência entendia que, diante da ausência de expressa vedação constante na 6368, promovia-se, claro que segundo os comandos contidos no Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Este é o primeiro ponto. Ah, professor, e com relação aos crimes perpetrados já sob a égide, já na vigência da 11.343 de 2006, aí a situação era diferente. Por quê? Porque a jurisprudência, mesmo a do Superior Tribunal de Justiça, entendia que, diante da vedação constante do artigo 44, estava o magistrado impossibilitado de promover a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Interpretava-se o 44 não de forma sistêmica, não de forma teleológica, mas interpretava-se o 44 de forma gramatical. O que está escrito no tópico final do artigo 44? Vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. A Inês é morta. Então, o sujeito era condenado a uma pena privativa de liberdade e cumpria a pena privativa de liberdade. Né? O artigo 44 da 11.343 impedia a aplicação do próprio artigo 44 do Código Penal. Bom, vejam, observem bem. Não é? Isto é de causar espécie, não é, pessoal? Vocês não têm essa impressão? Eu sempre cito o Eduardo Culturi, né, que, na minha opinião, é o maior símbolo de como as coisas devem ser interpretadas. Né? Eduardo Culturi sempre dizia o seguinte: olha, diante do caso concreto se deve intuir o justo. Né? Intuir o justo. Eu, aliás, acho que o bom juiz faz isso. Né? Diante do caso concreto, ele intui o justo. E depois ele procura na legislação uma forma de aperfeiçoar o justo. Ah, professor, e se não tiver na legislação uma forma de aperfeiçoar o justo? Ele aperfeiçoou o justo. Não é? Vejam, a lei, pessoal, a lei tolhe a atuação do magistrado. Por quê? Porque uma vedação desta natureza impede que o magistrado promova a correta e necessária individualização da reprimenda. Impede que o magistrado, diante do sentenciado A, diga, olha, este sujeito aqui faz jus
a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Porque eu, juiz, analisando o caso concreto, entendo que esta sanção é suficiente à reprovação. Porém, no caso do B, não. O B não, porque o B é multirreincidente na prática do tráfico, porque o B já teve anteriormente substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e não cumpriu a pena restritiva de direitos. Enfim, para o B, eu não vou promover a substituição da pena privativa pela restritiva. Pessoal, julgar na minha ótica, eu nunca julguei nada, nem ninguém, e pretendo nunca fazer isso, mas julgar, na minha opinião, deve ser isso. É dar a cada um o que é seu, na medida das suas diferenças. Agora, quando a lei diz, olha, para ninguém que tenha sido condenado por tráfico, eu vou admitir a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, eu digo ao juiz, olha, você pode achar o que você quiser. Você pode até verificar as particularidades daquele determinado sentenciado, mas eu, lei, não deixo. Vejam, pessoal, isto já chamava a atenção, não é? A ideia de vulneração ao princípio da individualização da pena já saltava aos olhos, não é? Bom, o que se imaginava, e eu quero dizer para vocês que essa era a minha percepção também, que a questão chegaria ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a tradição garantista que tem na aplicação do direito penal, faria os acertos necessários. Mas isso não aconteceu, né? A questão chegou no Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça disse assim: a lei antidrogas proíbe expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo tráfico de drogas. E agora vem a pérola. Não se tratando de norma inconstitucional, porquanto não contraria a Carta Magna, mas visa punir com maior severidade aos autores deste crime hediondo. Primeiro que não é crime hediondo, é crime equiparado a crime hediondo. Segundo, o fato de ser crime hediondo, por si só, nunca possibilitou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Existiam vedações de outras ordens, mas nunca esteve escrito isto. E outra coisa, pessoal, visa punir com maior severidade. Punir com maior severidade significa não admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Bom, uma lástima, com todo o respeito, né? Eu sou fã de carteirinha do Superior Tribunal de Justiça, porque quem advoga na área criminal tem no Superior Tribunal de Justiça uma das últimas esperanças, né? A gente passa quase sempre constrangido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na esperança de ter os argumentos acolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não é? Porém, neste caso aqui, não me parece que o STJ tenha andado tão bem, ou tenha decidido de maneira tão feliz, não é? O que eu li para vocês, pessoal, foi um trecho da ementa, da ordem de habeas corpus julgada no Superior Tribunal de Justiça. Essa ordem de habeas corpus foi impetrada, senhores, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que exerce, aliás, as defensorias públicas no Brasil têm exercido um papel absolutamente espetacular, né? Defensoria Pública no Brasil defende mesmo, né? Isso isso causa alegria na gente, não é? Porque você chega à conclusão de que mesmo os menos favorecidos estão sendo adequadamente defendidos, não é? Bom, muito bem. Diante desta decisão do STJ, a Defensoria Pública diz, bom, já vim até aqui, agora eu vou para o Supremo, não é? E foi impetrada a nova ordem de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, não é? Trazendo o seguinte ponto para a discussão. Será que o trecho final do artigo 44 da 11.343 não é inconstitucional?
Será que o trecho final do artigo 44 da 11.343 não fere o princípio da individualização da pena? E esta questão, então, foi submetida ao Supremo Tribunal Federal. Não é? Por quê? Porque a Defensoria pretendia alterar, e de fato conseguiu alterar, uma jurisprudência mais ou menos consolidada, recordem-se, relativamente à prática de delito na vigência da 11.343. Praticou o crime na vigência da 11.343, eu aplico o 44 e não se substitui, portanto, a pena privativa de liberdade pela restritiva. E assim foi feito. A ordem foi impetrada, não é? E o ministro relator foi, Sua Excelência, o ministro Carlos Aires Brito. O ministro Carlos Aires Brito, relator do writ impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Não é? E, na verdade, o ministro Carlos Aires Brito fez, na minha ótica, a mais perfeita interpretação do texto constitucional. E vejam, nós não precisamos ser juristas de escola para chegar a esta conclusão. Né? Aliás, o Supremo já tinha chegado à conclusão semelhante quando, ao apreciar o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, disse, olha, a vedação chapada, a vedação expressa a possibilidade de concessão de liberdade provisória, também viola o princípio da individualização. Aqui não da pena, mas da individualização da conduta, da individualização do próprio agente. O Supremo Tribunal Federal também já tinha se manifestado, quando, ao tratar da Lei de Crimes Hediondos, considerou inconstitucional a obrigatoriedade do cumprimento integral da pena em regime fechado. Tanto é que, passo seguinte, o legislador alterou a Lei de Crimes Hediondos para permitir a progressão do regime prisional, desde que cumpridos 2/5 para não reincidentes e 3/5 para reincidentes. Né? Então, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Apenas foi fiel à jurisprudência já consolidada com relação à própria Lei 8.072 de 90, com relação à própria Lei dos Crimes Hediondos. Eu trouxe aqui, apenas para colocar uma ideia para vocês, né, eu acho que é importante que a gente saiba isso, de quais ministros votaram num sentido e quais ministros votaram no outro sentido. Isto mostra, pessoal, a divisão que existe hoje no Supremo Tribunal Federal. Né? A divisão de interpretação, mormente em matéria penal. Bom, o ministro Dias Toffoli foi com o relator, reconhecendo a inconstitucionalidade desse trecho final do 44. Também assim procedeu Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes e o César Peluso. Né? Concederam parcialmente a ordem para quê? Para permitir que o magistrado, não eles, mas que o magistrado de primeiro grau apreciasse a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastada a vedação chapada, afastada a vedação a priorística imposta pelo texto da lei. Importante nós percebermos isso, hein? O Supremo não substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Nem poderia fazê-lo sob pena de supressão de instância. O que fez o Supremo? Simplesmente disse, olha, juiz, lá de primeiro grau, aprecie a possibilidade de, no caso concreto, a pena privativa de liberdade ser substituída pela restritiva de direitos. Pode o magistrado tranquilamente dizer, olha, Supremo, não dá. Não dá por quê? Porque o camarada é reincidente. Não dá porque ele ostenta péssimos antecedentes criminais. Ele é praticante reiterado de tráfico de droga.
então não dá. Bom, tá bom. Mas eu apreciei o caso concreto, avaliando as condições daquela determinada pessoa. Né? Quem votou contra? É a turminha de sempre. Né? Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, a brilhante ministra Ellen Grace e, pasmem, o ministro Marco Aurélio. Né? Eu acho que esta é a grande surpresa desta votação. Né? O ministro Marco Aurélio, que normalmente tem uma posição muito garantista, ter votado contra neste caso. Mas, enfim, não devia estar num dia dos mais inspirados. Né? Muito bem. Então, este é o primeiro aspecto, esta é a primeira alteração jurisprudencial sobre a qual eu gostaria de conversar com os senhores. Né? Então, hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Agora é importante, esta decisão não vincula as instâncias inferiores de jurisdição. Hein? Esta decisão não vincula as instâncias que são subordinadas ao Supremo Tribunal Federal. Ah, professor, então eu posso continuar a encontrar decisões que aplicam o 44 na sua literalidade? Sim. Por quê? Porque houve, pessoal, não houve a declaração com efeitos erga omnes da inconstitucionalidade do artigo 44. Houve, do trecho final, não é? Houve a chamada declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, ou seja, só para aquele caso. Né? Agora, a tendência é que as questões cheguem no Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal julgue do mesmo jeito. Né? Sempre lembrando que nós temos a figura do 11º. Né? Esse 11º, que eu não queria estar na pele desse sujeito, na verdade, né? Que já chega como aquele que é responsável por solucionar todas as dúvidas do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas muito bem. Então, a tendência hoje é que o Supremo reconheça que, mesmo com relação aos delitos perpetrados sob a égide da 11.343 de 2006, se admita a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Ah, professor, mesmo diante do fato de ser o tráfico crime equiparado a hediondo? Sim, mesmo diante de ser o crime de tráfico equiparado a crime hediondo. Então, decisão, pessoal, de 1º de setembro de 2010. Vocês pesquisem, pessoal, habeas corpus número 97.256. 97.256. Tudo bem até aqui, então? Bom, eu gostaria de falar sobre um outro assunto, se vocês me permitirem, né? Evoluir na discussão desses novos ares da jurisprudência, não é? E gostaria de tratar também de outras duas disposições constantes da 11.343 de 2006. Né? Gostaria de falar com vocês a respeito, primeiro, do parágrafo único do artigo 44 da 11.343. Parágrafo único do artigo 44. Dizer que aí vocês têm tese para alguma discussão. Vejam. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional, está falando do tráfico, após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Então, nos crimes previstos no caput deste artigo, portanto no tráfico, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena,
vedada a sua concessão ao reincidente específico. Pessoal, o legislador aqui pode ter feito uma lambança, não é? Eu vou tentar explicar a vocês por quê. A questão do livramento condicional já estava resolvida pelo inciso 5 do artigo 83 do Código Penal, inciso 5 que foi inserido pela Lei de Crimes Hediondos. Então, o inciso 5 do artigo 83 do Código Penal foi inserido com o advento da Lei de Crimes Hediondos. Não? E o que diz o inciso 5 do artigo 83 do Código Penal? Diz assim, olha, terá direito a livramento condicional, e obviamente está falando de crime hediondo e de crime equiparado a crime hediondo, aquele que cumprir mais de 2/3 da pena. O inciso 5 do artigo 83 traz a expressão mais de 2/3 da pena. E desde que o indivíduo não seja reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. Desde que o sujeito não seja reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. Eu enxergo aqui duas questões que ainda não foram, mas precisarão ser solucionadas pela jurisprudência. Vejam, vou ler de novo o parágrafo único do 44. Nos crimes previstos no caput, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3. O inciso 5 do artigo 83 fala em mais de 2/3, enquanto que o parágrafo único do artigo 44 fala em 2/3. A pergunta é, em matéria de livramento condicional para o delito de tráfico, eu aplico o parágrafo único da 11.343 ou eu aplico o inciso 5 do artigo 83 do Código Penal? Vocês dirão, olha, aplica-se o parágrafo único do artigo 44 porque trata-se de lei específica, não é? Princípio da especialidade. O artigo 44 dá um tratamento, o parágrafo único do artigo 44 dá um tratamento especial para o tráfico em tema de livramento condicional. Na verdade, pessoal, o que o legislador pretendeu, na minha ótica, não foi isso. O que o legislador pretendeu foi repetir o inciso 5 do artigo 83, porém, neste caso, faltou a expressão mais de 2/3. Talvez, né, professor? Então, vejam. O parágrafo único do artigo 44 viabiliza o requerimento de concessão do livramento condicional quando já estiver cumprido 2/3. Quando já tiver, sido cumprido 2/3 da pena. Para os outros crimes equiparados a hediondo, tortura e terrorismo, eu preciso ter o cumprimento de mais de 2/3. Este é o primeiro problema. Qual é o segundo problema? O parágrafo único, na sua parte final, fala em vedada a sua concessão ao reincidente específico. E, mais uma vez, o legislador faz renascer das cinzas um conceito sepultado no direito penal brasileiro desde 1984. Em 1984, com a grande reforma da parte geral, o legislador sepultou a ideia até então existente de reincidência genérica e reincidência específica. E esta ideia de reincidência genérica e reincidência específica trazia, de fato, uma série de confusões. O legislador, lá em 84, sabiamente, disse, bom,
O reincidente é reincidente. Não importa se ele é reincidente genérico ou se ele é reincidente específico. As consequências da reincidência serão as mesmas. Muito bem. Em 90, o legislador da Lei de Crimes Hediondos, ao fazer inserir o inciso 5 no artigo 83 do Código Penal, faz renascer das cinzas a ideia de reincidência específica. Eu quero ver se eu consigo explicar isso direitinho para vocês. Lá nos idos de 90, surgiu uma discussão. Bom, o que é reincidente específico? Será que reincidente específico é aquilo que o legislador de antes de 84 dizia que é reincidente específico? Será que nós temos que dar uma nova interpretação para este conceito de reincidente específica? Como é que faz? Bom, formaram-se, então, duas teorias a respeito da reincidência específica. Primeira teoria, teoria ampliativa do conceito de reincidência específica. Segunda teoria, teoria restritiva da ideia de reincidência específica. Muito fácil de entender isso. Para a teoria ampliativa, é reincidente específico aquele que pratica um determinado delito hediondo ou equiparado, é condenado, o decreto condenatório transita em julgado, e depois ele pratica qualquer outro delito hediondo ou equiparado. Qualquer outro delito hediondo ou equiparado, o que dá uma ideia de amplitude, não é? No conceito de reincidência específica. Para a teoria ampliativa, não é necessária a reiteração da mesma conduta, mas é necessária a reiteração de qualquer conduta que seja classificada como hedionda ou equiparada. E a teoria restritiva aponta no sentido inverso, no sentido contrário. Para reincidência específica, eu preciso praticar duas vezes a mesma conduta. Agora, se nós aplicarmos isso aqui para o tráfico, a partir de 2006, muito mais gente passou a ter direito ao livramento condicional. Por quê? Porque se eu aplico o parágrafo único do artigo 44, não há outra aplicação senão a da teoria restritiva. Por quê? Diz o trecho final, vedada a sua concessão ao reincidente específico, e o parágrafo único está tratando dos delitos previstos no caput do artigo. Está falando apenas do tráfico. Ou seja, eu posso admitir, então, a concessão da liberdade provisória para quem praticou um homicídio qualificado, que é crime hediondo, foi condenado, teve a condenação transitada em julgado e depois pratica o tráfico. Por quê? Porque ele não é reincidente específico em tráfico, mas ele é reincidente específico na prática de delito hediondo ou equiparado. Se nós estamos optando por descartar a aplicação do inciso 5 do 83 e aplicar o parágrafo único. Vocês entenderam, senhores? Vejam, é fácil essa conclusão, não é? Se eu aplico o parágrafo único do artigo 44, eu só tenho a figura da reincidência específica se o sujeito praticou qualquer modalidade de tráfico por mais de uma oportunidade. Agora, se ele praticou qualquer outro delito tido como hediondo ou equiparado e depois pratica o tráfico, se eu aplico o parágrafo único do artigo 44, ele tem direito à liberdade provisória. Se eu aplico o inciso 5 do artigo 83, não. Por quê? Porque em matéria do inciso 5 do artigo 83, eu tenho uma pleiade de delitos muito maiores. Muito maior, evidentemente. Então, sobre este ponto aqui, a jurisprudência ainda não se posicionou, mas vai ter que se posicionar. Primeiro, é 2/3 ou é mais de 2/3? Ah, professor, isso é insignificante. Insignificante para quem está em liberdade, né? Para quem está preso, um dia pode ser muito significante. Não é? Estamos estudando direito, não é? Direito material. Segundo, qual é o conceito de reincidência específica que eu aplico para o tráfico?
é o conceito de reincidência específica construído à luz do inciso 5 do artigo 83, teoria predominante é a teoria ampliativa, ou eu aplico o conceito de reincidência específica do parágrafo único do artigo 44? E vejam, será que não seria possível, e aqui eu vou me dar ao direito de divagar junto com os senhores, será que não seria possível rever o próprio conceito de reincidência específica? Conceito com o qual nós trabalhamos de 90 até 2006? Por quê? Se o sujeito é reincidente específico para tráfico de uma forma, por que ele não pode ser reincidente específico para homicídio qualificado, para estupro, da mesma forma? Ah, professor, porque essa foi uma opção feita pelo legislador. Será que essa opção é razoável? Vocês estão conseguindo perceber, pessoal? Vejam, nós estamos tratando de um instituto que permite com que o sujeito cumpra parte da pena privativa de liberdade a ele imposta solto, que é o livramento condicional. Então, eu só sou reincidente específico no tráfico se eu pratico qualquer modalidade de tráfico 2 vezes. Agora, eu sou reincidente específico na prática de qualquer outro delito hediondo ou equiparado se eu pratico qualquer delito hediondo ou equiparado e depois pratico qualquer outro delito hediondo ou equiparado. Isso traz uma diferença prática, senhores, muito importante, muito significativa. Vocês compreenderam isso? Então, na condição de defensor, aqui deixando um pouco de lado a função que me cabe neste momento, mas pensando como defensor, eu vou sustentar a aplicação do parágrafo único do 44. E vou dizer, olha, com 2/3 o caboclo já tem direito à liberdade provisória, e mais, ele, se tiver condenação por homicídio qualificado, se tiver condenação por estupro, se tiver condenação por, sei lá, qualquer outro crime hediondo ou equiparado, ainda assim terá direito ao livramento condicional aqui, porque ele não é reincidente específico nos termos do parágrafo único do 44. Agora, pessoal, volto àquele comentário feito nos momentos iniciais. O legislador quis trazer esse furdunço, quis gerar esse... Claro que não quis, né? Claro que não quis, né? Bastava dizer, olha, com relação ao livramento condicional, aplica-se o inciso 5 do artigo 83 do Código Penal. Ponto. Se não disse isso, eu parto do pressuposto que quis inovar. E se quis inovar, eu aplico a lei. Eu aplico, pelo princípio da especialidade, o parágrafo único do artigo 44. Tudo bem? Que eu reitero, tem a questão do lapso, tem a questão do tempo e tem a questão também de um diverso conceito de reincidência específica. Tudo bem? Muito bom. A esta altura do campeonato, o molho do macarrão já está apurando, não é? E eu já estou terminando. Muito bem. Só para terminar aqui, pessoal, vamos falar da suposta impossibilidade do apelo em liberdade. Eu queria fazer só um comentário rápido a respeito disso. Né? Artigo 59 da 11.343. Artigo 59. Vamos lá, meus amigos. Nos crimes previstos no 33, e aí vem todos os desdobramentos, 33 caput, parágrafo 1º e 34 a 37, que são as modalidades de tráfico do Gênesis até o Apocalipse, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Bom, se ele for primário e de bons antecedentes, me parece que ele estará solto a esta altura do campeonato, não é? Porque se ele é primário e de bons antecedentes, em tese ele tem direito à liberdade provisória. Em tese, ele respondeu à ação penal em liberdade. Mas vamos deixar isso de lado. Pessoal, o artigo 59 da 11.343 guarda compatibilidade com a estrutura atual das prisões cautelares no Brasil.
Não, pessoal. O artigo 59 da 11.343 só tem sentido real diante de uma modalidade de prisão cautelar que não existe mais, que é a prisão decorrente, ou que era a prisão decorrente de decreto penal condenatório recorrível. Vejam, pessoal, o 59 hoje merece uma interpretação completamente diferente. Vejam, se o sujeito for condenado pela prática do tráfico e não for possível a substituição da privativa pela restritiva, o magistrado, para impedir o apelo em liberdade, deve decretar a sua prisão preventiva. Prisão preventiva. Por quê? Porque hoje é perfeitamente possível que, ao sentenciar o feito, o magistrado mantenha a prisão preventiva anteriormente decretada ou decrete neste momento a prisão preventiva. Isto é possível? É possível e é do sistema processual. Então, vejam, não é pelo fato do sujeito não ser primário ou não ter bons antecedentes que ele obrigatoriamente terá que apelar preso, hein? Para que se apele preso no Brasil hoje, é necessário que, quando da prolação da sentença, estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ah, professor, tem que ter prova da materialidade, indício de autoria. Bom, isso já tem, o cara está condenado, né? Mas é necessário que a prisão seja decretada por garantia da ordem pública, ou por garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, não tem mais sentido, porque a instrução criminal já terminou, ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Com relação a isso aqui, a jurisprudência já se posicionou, pessoal. É da jurisprudência do STJ a conclusão de que o artigo 59 da 11.343 deve ser aplicado à luz da nova teoria geral das prisões cautelares, que acaba hoje congregando apenas 3 modalidades de prisão cautelar: flagrante, temporária e preventiva. Pode ser que o sujeito tenha que apelar preso? Pode, isso acontece todos os dias. Mas é necessário que no decreto condenatório o magistrado mantenha, de forma fundamentada, a prisão preventiva anteriormente decretada ou decrete na sentença a prisão preventiva. Então, eu não posso mais interpretar o artigo 59 simplesmente sob a ótica da primariedade dos bons antecedentes. Devo interpretar o artigo 59 sob a ótica da presença ou da ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Né? Então, apenas para fechar o nosso raciocínio, né? Sabemos, então, que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, se posicionou pela possibilidade da substituição da pena privativa pela restritiva. E é claro, né, pessoal, isso vai ser possível desde que o sujeito preencha os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Se ele for condenado a 6 anos, pode haver a substituição? Não. Se ele for reincidente? Não. Se ele tiver péssimos antecedentes criminais, agora cuidado, hein? Antecedentes criminais sob a luz da súmula 444 do STJ. Antecedente criminal não é mais ter inquérito e ação penal em andamento, hein? Hoje a ideia de antecedente criminal se confunde de forma importante com a própria ideia de primariedade. Né? Porque o STJ, súmula 444, diz, olha, inquérito policial em curso, ação penal em curso, não serve para se dizer que o sujeito tem antecedente. Né? Isso é uma evolução esperada. Né? Mas então, vai poder substituir? Vai. Desde que estejam presentes os requisitos autorizadores do 44 e seguintes do Código Penal. O que o Supremo vedou, né, neste caso concreto, de maneira absolutamente coerente, foi as vedações a priorísticas, as vedações chapadas. Olha, não pode, pronto, acabou. Não, isso não. Isto viola a ideia de individualização da reprimenda e viola também, na minha opinião, a autonomia do juiz. Né? O juiz tem o direito de avaliar, segundo o caso concreto, se é ou não é caso de substituição.
O que não pode ter é uma vedação chapada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, o parágrafo único do artigo 44, que, como eu já mostrei a vocês, o legislador atirou no que viu e acertou no que não viu. O legislador trouxe sem querer, na minha ótica, eu não sou dono da verdade, obviamente, mas trouxe uma alteração importante em matéria de livramento condicional, mudando sem querer o prazo e mudando sem querer o conceito de reincidência específica. Bastava ter feito referência ao inciso 5 do artigo 83. Não. Foi escrever o parágrafo único do 44 e deu no que deu. E a terceira questão importante é esta. Sobre o parágrafo único do 44, a jurisprudência precisa se posicionar ainda. Né? Agora, já com relação ao 59, que trata da impossibilidade do recurso em liberdade, a jurisprudência já se posicionou e já mostrou a necessidade, isto me parece claro, a necessidade de, para que o sujeito apele preso, precisa ter motivo para decretar a preventiva. Ou para decretar, ou para manter a preventiva. Não é? Bom, eu acho que estas eram as minhas considerações. Não é? Me parece que o que tem de novidade em matéria de jurisprudência a respeito do tema é isso. Não é? Eu gostaria mais uma vez de agradecer e dizer que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigado, bom dia para vocês. Viu?